Pode se assentar. Glória a Deus. Eu sou o Paulo Ricardo. Aprendi desde pequeno a falar os dois nomes. A minha mãe falava, fala os dois nomes. Ganhei o nome porque minha mãe era fã do Paulo Ricardo, o cantor do RPM. Mas não tem o Olhar 43 não, tá? Os mais antigos lembram disso, né? Eu sou ministro lá no Sonho de Deus e vou apresentar totalmente, né? Sou casado com a Cíntia. Era para ela estar aqui também, mas aí não teve jeito. Sou casado há 16 anos com a Cíntia. Tenho 3 filhos. Tenho a Letícia de 12, o Lucas de 10 e tenho uma pequenininha que é a Lívia de 3 aninhos. Benção, né? Eu sou profeta lá no Sonho de Deus. Falar um pouquinho, né, de quem eu sou. Eu sou crente desde quando eu nasci. Nasci num lar onde a minha mãe já era crente, né, já era evangélica, né? Se é que a gente pode usar esses termos, né? E nunca conheci outra religião. Sou ministro já há 15 anos. Fui ordenado ao ministério, não de profeta, mas fui ordenado há 15 anos atrás, 2004. Eu fui ordenado ministro. E desde então a gente tem caminhado, né, em conhecer e em prosseguir conhecer o Senhor. Amém? É isso que a palavra diz, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer. Conheço o apóstolo Hélio, o apóstolo Cristiano, já há muitos anos também. Brinco muito com o Kiko, que sempre que eu prego, ele está lá na igreja, eu brinco com ele. Pode pôr aqui, irmão. Amém. Eu brinco com ele, né? Que quando eu era adolescente, eu já vi ele pregar. E é uma verdade, né? Quando eu tinha 16 anos, eu participava dos retiros de adolescente da igreja e os ministros que ministravam, um deles era o Cristiano. Então eu brinco com ele, para dizer que eu sou mais novo, né? Então eu sempre brinco com ele, que eu falei, cara, eu era adolescente, eu já via você pregar já. Aí ele fica bravo comigo, porque ele é mais velho que eu. Mas amém, irmãos, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Acompanho já vocês, né, vejo o que Deus tem construído de longe, agora um pouco mais de perto, de longe fisicamente, mas no espírito sempre de perto, e tenho convicção daquilo que Deus está construindo sobre essa casa, amém? E qual que é o nosso papel, qual é o meu papel de estar aqui hoje? Participar dessa construção, amém? Eu não estou aqui como alguém que sabe mais, eu estou aqui como alguém que tem uma porção, que vai se juntar com a porção que vocês têm, amém? E essa porção é a porção de Cristo, da revelação de Cristo em nossas vidas. Então não me veja como alguém que sabe mais, mas me veja como alguém que tem uma porção e que veio derramar isso sobre vocês, amém? Eu pedi para ele me acompanhar na adoração, porque não tem jeito, né? Profeta não consegue pregar sem música. E na realidade eu preciso lutar, porque na realidade eu não posso pregar muito hoje. Meu papel aqui não é pregar, meu papel aqui é trazer um fundamento. Então eu preciso me mover numa unção de mestre hoje. Vocês vão entender até o final o que é isso. Eu preciso me mover numa unção de mestre. Eu sou profeta de ofício, mas eu preciso me mover numa unção de mestre. Porque na unção de mestre eu vou conseguir fundamentar melhor aquilo que é necessário para esse tempo sobre a vida de vocês. Amém? Antes de entrar na fundamentação, eu conversei com o pastor lá atrás sobre uma palavra que Deus liberou sobre a vida de vocês. Hoje, 4 horas da manhã, foi a hora que eu acordei hoje. Eu tinha um trabalho para desenvolver em Campinas, e eu saí de casa 15 para 5 da manhã, fui para Campinas, de Taubaté até Campinas, dá mais ou menos 2 horas e 20 minutos. E quando eu estava de manhã, eu levantei, como sempre, orei ao Senhor. E aí eu fui, a minha esposa sempre briga comigo, porque ela fala, por que você não me acorda para mim te ajudar a arrumar as coisas, porque senão você esquece as coisas. A esposa sempre lembra a gente, né? A gente, homem, esquece tudo. E ela falou, por que você não me acorda? Mas eu vi ela dormindo, ela falou, não vou acordar, né? Vou deixar ela dormindo, vou me virar. Aí arrumei as coisas. Senhor,
que roupa que eu vou, que camisa que eu ponho. Até nisso às vezes a gente se preocupa em perguntar para Deus. E o Senhor falou, coloca essa camisa, trazendo a existência. E eu comecei a passar lá, todo mundo dormindo, e eu lá passando a camisa. O Espírito Santo naquela hora veio e falou assim: essa palavra que está escrita na sua camisa, libera sobre aquela casa, que é um tempo de trazer existência. O Senhor falava no meu espírito, eu liberei isso, já o pastor pedia permissão dele para liberar sobre vocês. O Senhor falava que existem projetos que ainda nem foram para o papel, mas o Senhor mandou colocar no papel, porque é um tempo de trazer existência. Amém? O Senhor falava dessa forma comigo de manhã, falou: olha, diz para eles que existem projetos que ainda não foram para o papel, que estão dentro deles sendo gerado, mas o Senhor fala para vocês assim: pode pôr no papel, porque Ele está validando, Ele está validando isso. Amém? E quando Deus valida, irmãos, os recursos é responsabilidade dEle. Amém? Então essa palavra eu precisava liberar antes de entrar na fundamentação. Amém? Vocês estão comigo? Então tá bom. Se alguém dormir, cutuca o irmão, não deixa dormir, tá bom? Se eu ver dormindo aqui, eu jogo a água ungida, a água que acorda. Então vamos lá. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia inicialmente em Efésios 2:20. Efésios 2:20. Se eu cantar um pouquinho aqui, vocês me desculpam, tá? Mas é adoração, Deus recebe, né? Deus recebe desafinado também, né? Não vou conseguir pegar isso. Me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Aleluia, Jesus. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Aleluia, aleluia. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Amém, Senhor. Declaramos um ambiente aberto, Senhor. Que o Senhor possa fazer conforme a Tua vontade através do Teu Espírito em nós. Nós não queremos atrapalhar o Senhor. Nós queremos nos mover de acordo com a Tua música, de acordo com o Teu som. Nós queremos ouvir o Teu som e transmitir o Teu som. Senhor, a Tua igreja, Senhor, ouve a Tua voz e transmite a Tua voz, Senhor. Nós somos igreja, Senhor. Nós estamos aqui como igreja reunidos, ó Pai. E que esse som, Senhor, ele venha ser reproduzido de dentro para fora, Senhor. Que esse som venha a ser reproduzido dentro de cada um que aqui está, Senhor. Não é uma exclusividade minha, Senhor. Esse som vai sair de cada um que está aqui, porque a Tua palavra diz que do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu declaro, Senhor, esse fluir, Senhor, sobre cada um de nós, e que essa palavra, Senhor, esses fundamentos, ó Pai, fiquem gravados na tábua do coração, Senhor, para produzir conforme a Tua vontade, o Teu querer, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode ficar aí, de repente a gente volta, né? Amém? Efésios 2:20, irmãos, diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina ou pedra angular. Amém? Eu vou ler mais uma vez. Efésios 2:20 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Amém? Repita comigo: fundamento dos apóstolos e profetas é Cristo. Amém? Nenhum apóstolo e nenhum profeta é o fundamento.
Só existe um fundamento, e o fundamento é Cristo. Amém? Os apóstolos e os profetas trazem o fundamento. Não existe mover apostólico e profético que não aponte para Cristo. Todo mover apostólico e profético que não aponta para Cristo não é mover apostólico e profético. Amém? Não existe outro objetivo, irmãos, da restauração apostólica e profética. Não existe outro objetivo dessa construção que Deus tem feito ao longo das décadas que já tem vindo, porque a gente acha que a restauração apostólica e profética é uma coisa nova, mas não é. Já é algo que está sendo construído, e tem sido construído pedra por pedra, fundamento por fundamento. Nós no Brasil estamos como se bem atrasados daquilo que Deus já começou em outros países e outras nações. Nós lá do Sonho de Deus estamos caminhando nessa restauração há 14 anos. 14 anos. 14 anos sendo fundamentados. E o ministério profético, ele é de suma importância dentro dessa restauração. Por que falamos restauração apostólica e profética? Por que não falamos restauração dos 5 ministérios? Porque é a restauração dos ministérios que nos foi roubado. O pastor sempre existiu. O evangelista sempre existiu. O mestre, mesmo que meio ali camuflado, né? É o pastor que dá estudo, o pastor mestre, sempre existiu. Agora o apóstolo e o profeta foram ministérios que nos foram tomados. Foram ministérios que nos foram roubado o entendimento. E isso aponta para uma restauração apostólica e profética. E o ministério profético, o ministério do profeta, tem a importância na edificação da igreja juntamente com os 4 ministérios. Hoje o objetivo nosso aqui, nessa noite, é ser fundamentados a respeito da diferença do ofício e da unção. Repita comigo: diferença do ofício e da unção. Amém? Vocês estão comigo? Esse é o objetivo dessa noite, entender a diferença de ofício e de unção. Irmãos, a centralidade de um só ministério, como foi o ministério pastoral, infelizmente trouxe muitas perdas para nós. O pastor, coitado do pastor, ele foi errado, ele estava errado. Não, homens piedosos, mulheres, pessoas que se dedicaram a vida para o ministério. Só que por conta de um equívoco na movimentação da igreja, ficaram sobrecarregados. A centralidade do ministério pastoral. Quando eu falo centralidade, irmãos, eu falo assim, de toda a história da igreja, o desenrolar da história da igreja, tudo ficar centralizado sobre o pastor. Então o pastor era o que pregava, o pastor era o que dirigia, o pastor é aquele que era o tesoureiro, ele cuidava das coisas administrativas, o pastor visitava, o pastor tinha que profetizar, o pastor tinha que fazer tudo. Esse acúmulo sobre uma pessoa, sobre um ministério, é que foi o problema. Não, o problema não é os pastores. O problema é o acúmulo, a centralidade de um só ministério. Sendo que é claro que em Efésios 4:11, o próprio Jesus instituiu 5. Sabe, eu creio no meu coração que para vocês Efésios 4:11 já é claro. A palavra diz que ele subiu ao céu, senão também aquele que desceu e deu dons aos homens. E na continuidade desse texto fala assim: ele mesmo, repita comigo, ele mesmo. Jesus, fala Jesus. Ele mesmo deu uns para apóstolos. Então uns, uma classe aqui, um grupo. Uns para apóstolos, outros para profetas. São todos apóstolos? Não, uns são apóstolos. Outros profetas, outros pastores, outros evangelistas e outros mestres. Efésios 4:11 é explícito. Não precisa de teologia, não precisa de estudo para entender que foi Cristo que instituiu os 5. Foi Cristo que estabeleceu os 5 e está lá o objetivo. Não, os 5 ministérios foi para a igreja primitiva, já acabou. O apóstolo Paulo foi o último apóstolo, como muitos dizem. Não, irmãos, está claro lá, Efésios 4:12. Ele instituiu os 5 ministérios com vista. Então tem um objetivo.
ao aperfeiçoamento dos santos, à edificação do corpo de Cristo, para que todos cheguem à unidade da fé, à plena estatura do varão perfeito, amém? Existe um objetivo para os 5 ministérios. Isso é claro, irmãos, para vocês? Então essa centralidade de um só ministério trouxe muito prejuízo. E aí, o que aconteceu com o profético? O que aconteceu com o ofício do profeta? Essa centralidade trouxe confusão em muitas coisas. Irmãos, veja bem que eu estou ministrando, eu não estou falando contra pastores, eu não estou falando contra esses ministérios, eu estou falando só que a movimentação estava errada. Como eu falei, eu repito, pastores piedosos que deram a sua vida, mas carregaram um peso que não era deles. Aí você me pergunta, por que está aumentando o índice de suicídio de pastores? Você sabe me responder? Eu sei. Sobrecarga, peso. Por que um pastor dá cabo da vida? Porque não aguenta mais o peso. Porque é pesado, irmãos. É pesado se movimentar naquilo que você não foi chamado. O ministério profético, irmãos, como muitas outras coisas, mas o foco hoje é ministério do profeta, é ofício, é unção. Então o profético na igreja ficou limitado. Repita comigo, o profético na igreja ficou limitado. Por que o profético foi limitado? Quando a gente fala ainda de profético, a primeira coisa que nos vem à mente, sabe o que é? Profecia. Quando fala de profético na igreja, já lembra do irmão que profetiza. Já lembra da irmã que profetiza. E eu estou falando contra eles? Não. Eu estou dizendo que profético não é só profecia. Profecia é um aspecto do profético. Profético não é só profecia. O profético ficou limitado ao dom de profecia. Quando se falava de profético na igreja, as pessoas já entendiam pessoas que profetizavam. Sabia, irmãos, que uma das maiores, se não for a maior estratégia que o diabo usa até hoje, sabe qual que é? Limitar aquilo que Deus quer fazer. Em vez dele tirar totalmente, ele limita. E aí está sob o controle dele. Um dia Moisés foi falar com o faraó para que eles pudessem adorar, sair do Egito. Faraó ali relutando. Aí faraó falou para eles assim, não, beleza, eu libero vocês para adorar, mas vocês vão até determinado ponto e não ultrapassam. Ou seja, há uma limitação. Repita comigo, o profético estava limitado. Tinha profético? Tinha, mas limitado. E aí dá uma sensação na gente assim, não, nossa igreja é profética. Por quê? Porque tem pessoas que entregam profecia. Tem muita igreja assim ainda, irmãos. Ah, vocês vão falar de profético. Não, nossa igreja é profética. Por quê? Porque tem gente que entrega profecia. Mas o profético não é só profecia. A gente precisa entender, irmãos, que o profético na igreja não está limitado somente à profecia. Hoje, como um profeta de ofício, eu quero levar vocês a águas mais fundas. Amém? Águas mais fundas. Repita comigo. Diferença de ofício e de unção. A palavra ofício significa qualquer atividade de trabalho que requer técnica e habilidade. Ofício. Quando a gente fala de ofício, a gente está falando de algo que existe uma técnica e uma habilidade específica para aquele ofício. Se pegarmos profissões, existem profissões que demandam técnicas e habilidades específicas. Um gesseiro, ele tem uma técnica e uma habilidade específica para aplicar o gesso. Já o pedreiro tem uma técnica e uma habilidade específica para sentar um bloco, um tijolo. Amém? Ofício fala disso. Agora, unção, o que é unção? Unção é uma palavra derivada do ato de ungir. E o que é ungir? Ungir foi instituído no Velho Testamento, ou no Velho Pacto, que era o derramamento do óleo, consagrando uma pessoa. Amém? Hoje em dia ainda fazemos uso da referência do óleo como a unção. Fazemos uso como uma referência. Então unção tem a ver com ungir. E quando nós falamos de unção hoje, nós estamos falando daquele óleo? Quando a gente fala de unção hoje, nós falamos daquilo que nos consagrou, naquilo que nos ungiu. E o que nos consagrou e nos ungiu? Ah, foi a oração do pastor lá com o óleo. Não,
O que consagrou você, mesmo você sendo ministro ou não, foi, sabe o quê? Foi a habitação do óleo. O que é? Quem é o óleo? O Espírito Santo. Então quando a gente fala de unção, a gente está falando do quê? Da habitação do Espírito. Eu posso olhar para cada um aqui e dizer para vocês que vocês são ungidos de Deus. Por que vocês são ungidos de Deus? Porque o óleo que foi usado referencialmente no Velho Testamento, hoje habita dentro de você. O óleo é o Espírito que habita em nós, e como Paulo disse, se tornou um Espírito com o nosso. Eu gosto disso. Sabia que o Espírito Santo hoje não é mais só o Espírito Santo hoje é você também, e você também é o Espírito Santo. Quem gosta de café com leite aqui? Quando você mistura o café com leite para tomar, você consegue separar o café do leite ou o leite do café? Consegue ou não? Não, é assim que está hoje o Espírito Santo com o seu Espírito. Não dá mais para separar. Ah, profeta, mas eu conheço alguém que desviou. Cara, como que eu desvio de alguém que se tornou um comigo? Como que eu desvio de alguém? Um dia fui trabalhar e eu viajo bastante de carro, e aí às vezes eu tenho um aplicativo que eu uso lá que é de carona. Eu não gosto de viajar sozinho, pastor. Dá sono. Aí às vezes eu uso aquele aplicativo de carona e é muito seguro o aplicativo, e aí às vezes eu levo algumas pessoas. E um dia eu estava levando um rapaz, o cara entrou no meu carro, o cara era desse tamanho, era jogador profissional de vôlei, numa cidade próxima nossa. E aí ele foi comigo para uma viagem, foi para Campinas. E aí, sem eu falar nada, a gente conversando de vários assuntos, ele falou assim: você é crente, né? Falei: isso você está dizendo? Não, mas você vai na igreja. Não vou. Daí ele começou a falar: não, eu também ia na igreja. Meu pai é pastor, minha mãe, só que está todo mundo afastado. Eu estou desviado já faz alguns anos. Aí a hora que ele falou isso, eu senti aquele peso, né, da religiosidade que fala desviado. Porque é a religiosidade que taxa as pessoas, né? O que são, o que não são. Eu virei para ele assim: como é que você falou? Você é desviado? Eu falei: eu sou desviado, já estou desviado há muito tempo já. Eu falei: cara, como é que você desvia de alguém que mora dentro de você? Aí ele olhou para mim, esse olho dele encheu de lágrimas. Eu falei: o Espírito Santo continua morando aí dentro. Eu falei para ele: eu duvido se alguma situação que você faz algo, você não sente ele falar com você. Aí ele começou a chorar. Porque não tem como mais separar, irmãos. O Espírito Santo nos ungiu. A unção hoje, o que é unção? É pregar falando alto: aleluia, glória a Deus, recebo. Não, irmão, isso aí não é unção. Se isso for unção, cara, tem muita gente cheia de unção na televisão, né? Tem gente que tem uma eloquência. Unção não é isso, unção é a habitação do Espírito em nós, amém? Ai, Senhor, me ajuda a não fugir. É difícil pregar. É difícil para um profeta trazer fundamento assim. Então repita comigo: ofício e unção. Ofício é uma habilidade específica, amém? O ofício. E unção é o quê? Habitação do Espírito em nós, amém? Tá certo disso já, né? A gente vai caminhando ponto a ponto. Então vamos lá. O ofício do profeta aponta para um balizador profético, onde temos a direção e o destino. O ofício do profeta aponta para um balizador, aonde nós temos direção e temos destino. Agora repita comigo: a unção aponta para as manifestações do Espírito e os dons na minha vida. Amém? Para ficar claro, se você tiver a sua Bíblia aí, abra ela em 1 Coríntios 12, 4. Tiver no celular, abra no celular, abra no tablet, abra no, sei lá, no computador, no notebook. Pode abrir, irmãos. Uma vez, pastor, eu estava no retiro. E faz tempo já que eu uso bastante o tablet, né, o iPad. E eu estava no retiro, daí sentou um irmão do meu lado com uma bibliona. Eu tenho em casa, eu tenho 5 bíblias, desse tamanho lá em casa. E sentou um irmão com uma bibliona daquelas grandonas do meu lado. Aí passou um abençoado de Deus. E ele olhou assim pro cara do meu lado, eu estava com o tablet na mão e o cara com uma bibliona dessa grossura. Ele olhou pro cara assim do meu lado, da minha frente, e falou assim: graças a Deus, alguém com uma Bíblia de verdade. Aí eu fiquei quietinho, falei: puxa vida, acho que ele falou alguma coisa para mim, né? Então isso daqui não é uma Bíblia de verdade, porque é um tablet. Irmãos, entenda uma coisa: a verdadeira Bíblia
Não é a de papel, nem a de tablet, nem a de pedra que Moisés escreveu. A verdadeira Bíblia habita dentro de você. Então melhor do que levar uma Bíblia de papel, de tablet, é você ser a Bíblia no seu dia a dia. Amém? 1 Coríntios 12, 4. Ora, há diversidade de dons. Repita comigo, diversidade de dons. Mas o Espírito é o mesmo. Pode repetir, não tem problema. Há diversidade de ministérios, fala. Mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações. Mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Amém? Vocês leram isso comigo? Então agora repita assim comigo, assim ó. Dons, faz assim com o dedo assim ó. Dons, ministérios e operações. Essas três palavras vão ajudar a gente a entender o que Deus quer construir hoje, amém? Dons, ministério e operação. Na unção, e o que é a unção? O Espírito em nós, amém? Na unção de Deus, nós podemos nos mover em qualquer área. Por quê? Porque a unção de Deus é o Espírito que habita em nós. Então todos os dons estão no Espírito, toda a operação está no Espírito. Então pelo Espírito que é a unção, que nos ungiu, que habita em nós, nós podemos nos mover em qualquer área. O apóstolo Cristiano, vocês conhecem? O Kiko, né? A gente chama de Kiko lá no sonho. O apóstolo Cristiano é um apóstolo, reconhecido como apóstolo. E um dia ele foi ministrar na Venezuela. Chegando na Venezuela, quando ele desceu lá no aeroporto, o Espírito de Deus falou assim para ele: você não vai se mover como apóstolo aqui. Você vai se mover como profeta, na unção de profeta. E todas as ministrações do apóstolo Cristiano na Venezuela teve um cunho profético. Ele se moveu na unção. Ele é profeta? Não. Ele tem o ofício de profeta? Não. Mas ele se moveu numa unção de profeta, profética. Na unção que habita dentro de cada um de nós, nós podemos nos mover em qualquer área. Nós podemos operar através da manifestação de Cristo. Então na unção profética nós temos dois tipos de manifestação: as operações do Espírito que habita em nós, e nós temos os dons do Espírito, que são os 9, amém? Então vamos lá, vamos fazer uma coisa didática aqui, ó. Imagina aqui essa mesa, o meio, e eu vou colocar aqui do lado esquerdo a unção, tá bom? Para ficar didático. Então aqui na unção eu tenho as operações do Espírito, e eu tenho os dons espirituais, amém? Então aqui na unção, desse lado, deixa guardadinho aqui, tá? E do lado de cá, eu vou colocar o ofício de profeta. Tudo isso para a gente fundamentar o profético. Tudo isso para a gente entender a diferença entre ofício e unção. Então do lado de cá, quem está do lado de cá? Quem? A unção. O que tem dentro da unção? Dons espirituais e operações. Está escrito aqui, nós lemos, né? Vou ler de novo, ó. Ora, há diversidade de dons, e o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, e o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações. Então dentro da unção aqui desse lado está operações do Espírito e dons do Espírito, que são 9. Vocês estão comigo ainda? E do lado de cá está o ofício. Quem é o ofício? O ministério do profeta. Amém? Na unção, nós podemos entender o seguinte: o Espírito Santo, que é a unção em nós, ele pode usar a sua vida para curar uma pessoa. Mesmo você não ter recebido uma palavra de profecia que você tem o dom de cura. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita em você e o dom de cura está dentro de você. Mas profeta, eu nunca ouvi uma palavra dizendo que eu tenho o dom de cura. Mas um dia eu orei e uma pessoa foi curada. Por quê? Porque a operação do Espírito está dentro de você. Agora, você dentro da unção pode também ser uma pessoa que veio alguém, um profeta, e falou assim: você tem o dom de cura. O Senhor te entregou o dom de cura. Isso dentro da unção. Vocês estão comigo ainda? Então vamos lá, falando de unção.
na operação do Espírito Santo que habita em nós, que é a unção em nós, amém? Eu estou tentando ser didático, irmãos. Não é fácil para um profeta ser didático. Na unção do Espírito que habita em nós, nós vemos que muitas pessoas, elas podem profetizar sem ter dom. Elas podem profetizar sem ser profetas. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo que habita dentro deles pode profetizar através da vida deles, pode liberar uma palavra profética. Tem um texto muito legal em Apocalipse 19:10 que diz assim, não precisa abrir: e eu lancei-me aos seus pés para o adorar. João falando que ele se lançou aos pés de um anjo para o adorar. Mas ele disse-me, quem disse? O anjo disse para João. Ele me disse: olha, não faças tal. Eu sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. O anjo falando para João. Aí o anjo fala para João assim, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Repita comigo: espírito da profecia. Que espírito novo é esse? Misericórdia, o pastor já me puxando o microfone. Não é um novo espírito, irmãos. Qual é o espírito que dá testemunho de Cristo? Quem que Jesus falou que ele iria para enviar um outro consolador, o Espírito da verdade, que vos faria lembrar de tudo que foi dito, que daria testemunho de mim, Jesus falou. Quem que Jesus está falando? Espírito Santo. Então quem é o Espírito da profecia que dá testemunho de Jesus? O Espírito Santo. Então se o Espírito Santo, vamos construir juntos, se o Espírito Santo, ele é a unção em nós, e ele habita em nós, e ele é o Espírito da profecia, eu posso profetizar pelo Espírito da profecia. E não preciso ser profeta e nem ter dom de profecia. Vocês estão comigo? Isso já quebra aquela tradição de que se profetizou é profeta. Repita comigo: nem todos que profetizam são profetas. Vou mais além: nem todos que têm o dom de profecia são profetas. Vocês estão comigo? O Espírito Santo, que é a unção em nós, que é o Espírito da profecia, pode colocar uma palavra profética na boca de qualquer um de vocês. Mas profeta, eu não sou profeta de ofício, eu nunca recebi o dom de profecia, mas você pode profetizar porque o Espírito da profecia habita em você. Lá no Velho Testamento aconteceu algo interessante. Saul estava procurando Davi, estava uma caçada, daí ele mandou uns servos dele lá, e os servos dele chegaram em Ramá e encontraram uma companhia de profetas. E aí sabe o que aconteceu? Quando os servos de Saul chegaram, eles começaram a profetizar. Por quê? Porque havia um ambiente profético. E aí diz que Saul também, numa certa feita, chegou naquele momento procurando e sabia o que está acontecendo. E sabe o que aconteceu com Saul? Ele também começou a profetizar. Por quê? Porque havia um ambiente profético. O espírito da profecia que o anjo disse para João lá em Apocalipse estava derramado naquele momento em Ramá. E o ambiente profético era um ambiente geográfico. Repita comigo: no Velho Pacto, o ambiente profético era geográfico. Fala assim, geográfico, era físico. Por quê? Porque o Espírito Santo ainda não habitava nas pessoas, amém? Vocês estão comigo? Tinha uma palavra de Joel que ia acontecer um dia que ia ser derramado, mas lá que a época não. Então os ambientes proféticos eram geográficos, era um lugar específico que Deus derramava o Espírito dele para cumprir um propósito. Vocês estão comigo ainda, gente? Se não tiver, levanta a mão, senhor, não entendi. Nós tenta parar e explicar. Porque o Espírito da profecia liberou palavras e eles começaram a profetizar. Tem aquela situação também que Moisés estava sobrecarregado e o sogro dele, falou para dividir lá a turma, para dividir daquilo que ele carregava, para ajudar a julgar o povo. E o que aconteceu? Moisés separou aquela galera e liberou sobre eles algo. E aí o que aconteceu? Eles também começaram a profetizar. Aí teve uma situação lá que 2 ficaram profetizando ainda, o resto parou. Aí Josué ficou meio chateado. Que isso? Os caras continuaram profetizando, foram falar com Moisés. Moisés, os caras ainda estão profetizando lá fora ainda da congregação. Quer que eu pare e faça eles parar? Moisés liberou uma palavra assim, falou assim: quem dera todos fossem profetas. Vocês estão comigo ainda? Vamos voltar aqui, eu tenho que ser didático, o Senhor me ajuda a mover na unção de mestre hoje. Então aqui desse lado está a unção,
dentro da unção eu tenho, você tem, nós temos o espírito da profecia que habita em nós. Então repita assim comigo: eu posso profetizar. Mas eu não tenho dom, profeta. Eu não sou profeta de ofício. Mas você pode pelo espírito de profecia. Amém? Você pode profetizar pelo espírito de profecia. Vocês entenderam o espírito da profecia até agora já? O espírito da profecia é o próprio Espírito Santo que habita em nós. E essa manifestação do Espírito através de palavras e revelações acontecem num ambiente de adoração. Num ambiente de adoração. Agora repita comigo: adoração não é só música. A música é um aspecto da adoração, mas não é só música. Adoração é um estilo de vida. A palavra adoração, na realidade, a primeira vez que apareceu na Bíblia, sabe quando foi? Quando Abraão estava com o filho dele, e aí ele falou para os servos dele: ó, ficai aqui, que eu vou subir lá com o menino, e havendo adorado, desceremos. Essa foi a primeira vez que a palavra adoração apareceu na Bíblia. E ele disse, para os servos: ficai aqui porque eu vou subir com o menino, e havendo adorado nós desceremos. Lá em cima onde ele falou que ia adorar, tinha música? Tinha um cutelo que ia ser preparado para matar o filho. Então adoração não é música, adoração é rendição. Então vamos recapitular: num ambiente de adoração, rendição, o espírito da profecia se move. Esse ambiente de adoração e rendição é na onde? É geográfico agora, que nem no Velho Testamento, no Velho Pacto? Não. Sabe qual é o lugar mais profético e o lugar de maior rendição que existe? Em cima do púlpito. É santo. Não, não é em cima do púlpito. Sabe o lugar de maior rendição, o lugar mais profético que existe? Sabe onde é? É dentro da igreja, aqui dentro das paredes. Não. Sabe o lugar mais profético de rendição, onde o Espírito se move? Sabe onde é? Pega o seu dedo aí e faz assim, ó. Dentro de nós. Então esse ambiente que os servos de Saul e Saul experimentaram, que era geográfico, que era pontual, hoje está dentro de cada um de nós. E você carrega esse ambiente de adoração e esse ambiente profético para todo lugar. Eu sou profético dentro da igreja. Não, seja profético no seu trabalho. Ser profético não significa ser profeta ou ter dom. Ser profético significa permitir o mover profético da unção e do espírito da profecia que habita em você se mover aonde quer que você esteja. Vocês ainda estão comigo? Que bom. Então nós falamos até aqui do espírito da profecia que se move dentro da unção, que pode fazer qualquer um profetizar sem ter dom e sem ser profeta. Amém? Isso não é bom? Vocês ficam felizes com isso? Ou de repente até hoje você aprendeu que você só pode profetizar se você tiver dom da profecia, ou se você for um profeta? Não, você pode profetizar porque o espírito da profecia habita em você. Mas eu vou falar isso no final, mas deixa eu dar uma pincelada já. Todos podem profetizar, mas isso não significa que todos devem a qualquer momento e a qualquer hora. Nós vamos falar um pouquinho no final de algo muito importante chamado protocolo. Amém? Profeta, você confunde a gente. Primeiro você fala que a gente pode profetizar e depois fala que não. Eu não disse que você não pode. Eu disse que você pode pelo espírito de profecia, mas você precisa obedecer uma direção, um protocolo. Amém? Vocês estão ainda comigo? Então eu falei do espírito da profecia. Quem que é o espírito da profecia? O Espírito Santo, que é a unção que habita em mim. Amém? Que pode mover na minha vida através de qualquer manifestação. Eu sou um profeta de ofício, que está aqui, eu já vou chegar aqui. Eu sou profeta de ofício, mas eu pedi hoje para o Espírito Santo me usar numa unção de mestre, porque se eu me mover só como profeta, eu vou começar a cantar de novo, eu vou pedir para vocês ficarem de pé, nós vamos começar a falar em língua. É bom, é gostoso, só que não é esse o propósito dessa noite. E a gente precisa entender qual é o movimento que Deus está gerando. Sabe, hoje em dia a gente está tendo muito prejuízo. Sabe por quê? Porque existem muitos profetas que não estão entendendo o movimento. Fala quando não é hora de falar. Ora quando não é hora de orar. Amém, vamos voltar aqui, Senhor. Então, irmãos, o espírito da profecia é o Espírito Santo que habita em nós, e eu posso profetizar pelo espírito de profecia. Amém? Está claro isso? Eu posso me mover numa unção de mestre. Por quê? Porque o espírito da profecia, o espírito a unção de Deus que me ungiu, que é a habitação do Espírito, pode produzir isso na minha vida.
Tem pastores que são pastores de ofício, mas eles podem se mover numa unção profética. Por quê? Por causa da unção, por causa do Espírito que habita neles. Tem evangelistas que podem se mover numa unção profética. São evangelistas de ofício? São, mas eles carregam a unção. Eles carregam o Espírito que pode mover através da vida deles. Vocês estão entendendo, gente? Se você tem um ofício, isso não significa que você não possa se mover dentro aqui, da unção, que é o Espírito que habita em você. Tem mestres que são proféticos porque se movem na unção profética. Os 5 ministérios não é uma cerca que fala assim, você é pastor, então você nunca mais pode profetizar. Você é pastor, você nunca mais pode evangelizar. Você é pastor, você nunca mais pode dar uma aula, dar um estudo, um fundamento. Não, isso não é os 5 ministérios. Os 5 ministérios diz assim, você tem o ofício de pastor, mas dentro de você habita uma unção, que é o Espírito Santo. E a unção te habilita a se mover no profético. Te habilita a dar um estudo como mestre. Te habilita a evangelizar como evangelista. Vocês estão entendendo até aqui? A unção é a manifestação das operações do Espírito conforme a vontade dEle e o tempo que Ele quer. Eu sou profeta de ofício hoje. Eu nunca recebi uma palavra direcionada de um profeta que eu tenho dom de cura. Mas eu já presenciei no meu ministério pessoas sendo curadas através da minha vida. Uma vez eu fui chamado para ir para o hospital, tinha um rapaz em coma, alcoólico, já havia alguns dias, o cara não voltava. E o irmão dele, de uma outra igreja, falou, profeta, eu conheço você lá pelo Facebook do sonho, não sei o que lá. Do nada me chamou no Messenger lá, falou, você pode orar pelo meu irmão, ele está em coma. Já faz uns dias, como alcoólico, não sei o que. Falei, eu vou lá orar. Deus nunca falou que eu tinha dom de cura, mas eu falei, eu vou orar, porque a própria cura habita dentro de mim. E eu fui orar pelo cara. Eu cheguei lá no hospital público, lotado, cheio de gente falando, e o cara lá apagado. Eu parei do lado, um monte de cama do outro lado, gente falando. Eu falei, cara, é aqui mesmo, Deus. O Espírito Santo falou para mim assim, chama ele para fora. Como Jesus fez com Lázaro, chama ele para fora. Eu perguntei para o irmão dele, como é que é o nome dele? É fulano. Eu falei, aí eu baixei bem pertinho dele, né? A gente é ser humano, né, irmãos? Eu falei, cara, lotado de gente aqui, eu vou dar um grito pro cara, o que eu faço? Eu falei, não, eu vou baixar pertinho dele. Eu acho que eu errei em ter feito isso, devia ter gritado. Porque eu baixei bem pertinho assim do rosto dele, assim, e chamei o nome dele assim uma vez e falei, fulano, vem para fora, baixinho. Aí segunda vez, vem para fora. Na terceira vez, irmãos, eu falei, fulano, vem para fora. O cara me dá um pulo, que quase eu fui para... Pensa no susto que eu levei, cara. Eu acho que eu dei um pulo de 3 metros. Imagina eu desse tamanho, dando um pulo de 3 metros para trás, de susto, pastor. Porque eu estava pertinho da cara dele, foi fulano. Na segunda, na terceira, fulano vem para fora. Ele deu um pulo assim, Eu falei, nossa, Deus do céu. Aí ele levantou. Acordou do coma. Está vivo hoje para a glória de Deus. Deus nunca falou que eu tenho dom de cura, cara. Mas eu carrego aquele que possui a cura. Isso é unção. Isso é operação. Amém? Os 5 ministérios não é algo limitante, não é algo que cerca, não é algo que escraviza. Os 5 ministérios, na realidade, é libertador. Nós falamos então até aqui de unção e da manifestação do espírito de profecia através da unção. Amém? Então você hoje acredita que você pode profetizar? Mesmo não tendo dom, nunca ter ouvido falar disso, ou mesmo não sendo profeta, você pode profetizar. E também dentro da unção tem o dom. Diga comigo, dom de profecia. Está lá na lista dos dons. Dom de profecia. O que é o dom de profecia? Em 1 Coríntios 12, do 4 a 11, fala disso aí. O dom, a palavra dom, não vou ler para a gente ganhar tempo. A palavra dom significa dádiva, presente. Repita comigo, dom é dádiva. É presente. Sabe aquela brincadeira que a gente fala, como é que é quando a gente... esqueci agora, eu sou ruim de ditado. Quando a gente dá, não pode mais tomar, né? Sabe aquela coisa de dar? Mais ou menos. Imagina com Deus, né? Deus nos dá dons. E Ele fala que nos dá dons. E quando Ele dá dom, Ele não toma. Repita comigo, quando Deus dá um dom, Ele não toma. Mas e se eu pecar? E se eu desviar? E se eu... Não, Ele não toma.
Tem um texto que eu gosto muito, que é Romanos, deixa eu ver se está aqui, se eu anotei. Romanos 11, 29. Olha o que diz Romanos 11, 29. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Repita comigo, irrevogável. Sabe o que é algo irrevogável? Deus deu, está dado. O dom, diferente um pouco do Espírito, que é a unção que habita em nós, que eu já falamos até aqui, o dom é algo específico. Quando Deus escolhe uma pessoa, quando Ele vê ali o chamado que Ele tem numa pessoa, Ele entrega dons. Então vamos ficar, eu sei que tem 9, mas vamos ficar no dom de profecia, amém? Nós estamos falando do profético, amém? Deus vai dar o dom de profecia para alguém. Ele anuncia. Alguém um dia vai falar através do Espírito, ó, eu estou te entregando um dom de profecia. E esse dom, depois de entregue, não é mais tomado, nunca mais. A pessoa vai morrer com esse dom na vida dela, é o dom que Deus deu. E pelo dom de profecia, eu posso profetizar. Porque é um dom, é um presente, é algo que Ele me deu. O dom de profecia como um presente é entregue pelo Senhor com vista ao cumprimento de um propósito. O dom de profecia não é para promover as pessoas. O dom de profecia não é para destacar pessoas. O dom de profecia é para cumprir um propósito na igreja. O dom de profecia, ele é entregue pelo Senhor. E muitas vezes, irmãos, quando ele é usado debaixo de um caráter distorcido, ele gera muitos estragos no corpo de Cristo. Mas profeta, como que pode uma pessoa ter dom e ter um caráter distorcido? Como que Deus dá o dom para uma pessoa que tem um caráter distorcido? Irmão, se Deus fosse olhar para as nossas imperfeições, Ele não nos daria nada. Isso se chama graça, favor não merecido. Por isso, irmãos, que nós precisamos entender hoje como igreja que é necessário escolas de profeta, que é necessário seminários proféticos, que é necessário entender o profético e os protocolos. Por quê? Porque quando eu tenho um encargo, quando eu tenho um dom de Deus, quando eu fui chamado para algo, eu preciso o quê? Eu preciso submeter meu coração. Porque uma pessoa que tem um dom e ela está com seu caráter distorcido, sabe o que acontece? Um espírito denominado Jezabel, não é o espírito da Jezabel, esposa de Acabe, é um espírito denominado. O irmão deu risada lá. É porque tem que falar, irmão, que às vezes pensa que é o espírito da Jezabel lá, né? Nossa, o espírito da Jezabel encarnou hoje. Não, não é o espírito da Jezabel. É o espírito denominado. Deixa eu te ensinar uma coisa. Sabe aqueles espíritos chulé que às vezes manifesta nos cultos, em alguns cultos, né? Aqueles tal de pombagira, Zé Pilintra, esses caras aí. Esses são os mais ralé da corja. São os mais fraquinhos. E tem gente que tem medo deles, né? Porque eles gritam, eles fazem barulho. São os mais ralé. Esses nomes não são nomes, são denominações. Denominações não. Também denominações, deixa lá. Não são nomes, na realidade são atribuições do espírito daquele demônio. Então pombagira, o que é pombagira? É nome? Não. Pombagira é o que ele atua. O que uma pombagira atua? Impureza sexual, adultério, divórcio, tudo que está relacionado a essas áreas. Então cada demônio carrega uma característica, amém? Por isso o espírito de Jezabel. Quando que o espírito de Jezabel atua? Quando há um dom e não há um caráter alinhado, não há um coração submetido. Aí o espírito de Jezabel atua na sua maior arma, sabe qual é? Manipulação. Manipulação. E esse dom, se ele não tiver submetido a um caráter, a um coração alinhado, esse espírito de Jezabel manipula através do dom. Então existem pessoas que têm o dom de profecia, e porque têm o dom de profecia, sabem que têm, muitas vezes se levantam contra líderes. Eu não sei você, eu já falei aqui, eu sou crente desde quando eu nasci, né? Então eu já vi muito disso. Eu já vi muita gente que tinha o dom de profecia e que por ter o dom de profecia se achava maior do que o próprio líder da casa, o pai da casa. Sabe os lugares que mais geravam rebeldia e divisão na igreja? Os círculos de oração. Porque nos círculos de oração as pessoas se reuniam e tinha as pessoas que tinham o dom e aí começavam a profetizar, e aí Jezabel entrava no meio, distorcia, e aí daqui a pouco aquele círculo de oração se voltava contra o líder. Não, porque nós estamos ouvindo a Deus e ele não está ouvindo a Deus. E nesses lugares que mais surgiu quebra de igreja, irmãos. Eu não sou tão velho, mas também não sou tão novo. Eu estou beirando os 40 e eu já vi muita igreja quebrar por causa disso. Tem dom? Tem. Foi Deus que deu? Foi.
Mas o espírito de Jezabel faz uso da distorção do caráter e do coração não alinhado. Vocês estão comigo ainda? O dom de profecia está dentro da unção também, porque é entregue através do Espírito de Deus, amém? E uma pessoa pode profetizar pelo dom de profecia, porque ela carrega o dom. Se ela estiver na fila do banco, ela precisa estar na fila do banco, daqui a pouco ela precisa fazer o quê? Peraí que eu vou profetizar. Daí ela vai lá, liga o rádio. Meu orgulho, peraí que eu já vou profetizar. Me tirou. Ela precisa criar um ambiente para profetizar? Não, ela tem o dom, ela pode abrir a boca e profetizar. Lá na escola de profetas a gente está assim, que nem nós estamos aqui agora. Daí um dos profetas que está na direção lá, dando a aula, né, ministrando, fala assim: gente, agora começa a falar em línguas. Das pessoas travam. Como assim começa a falar em línguas assim do nada? Não vai ter nenhuma música. Às vezes acontece muito isso. A gente está dando aula e fala assim: agora vamos fazer uma ativação. Começa a falar em línguas aí, por favor. A pessoa: peraí, põe um louvor aí, né? Irmãos, o dom Deus deu e você usa o dom. Uma vez eu estava, há 17 anos atrás, eu estava num culto assim de campanha. E aí veio um profeta, né, lá de São Paulo pregar na igreja. E eu ainda estava noivo da minha esposa, querendo casar, doido para casar, mas não tinha um centavo para casar. E aí eu estava lá atrás na fila lá, e aquele profeta pregando e pau e tal. Ele falou assim: você, irmão, você é atrás de camisa branca. Era eu, estava de camisa branca. Na época eu era magro. Ele falou assim: você aí, magrinho. Eu já fui magro, irmão. Aí ele falou assim: você aí, magrinho. Daí eu, levanta. Cara, eu levantei e o cara profetizou meu passado, meu presente e meu futuro. Profetizou tudo que eu estava vivendo, tudo que eu tinha vivido, tudo que eu estava vivendo e tudo que eu ia viver. Tem palavras hoje ainda que estão se cumprindo do que ele profetizou há 17 anos atrás. Só que é triste a história que eu vou contar. Esse cara pregou mais umas 3 vezes na nossa igreja, e depois de uns 3 meses mais ou menos, ele com outro pastor, que era o vice da nossa igreja, rachou a igreja. E abriram uma outra igreja um quarteirão depois. E aí ficaram lá, roubaram um monte de membro, né? Se é que pode roubar membro. E abriram uma igreja e tal. E aí sabe o que aconteceu? A igreja não deu em nada. Aquele profeta de São Paulo, descobriram que ele tinha 3 RG. Descobriram que ele era estelionatário. E ele fazia, o mais louco, ele fazia uso do dom para manipular as pessoas. Aí você pergunta para mim: cara, e tudo que ele profetizou da sua vida foi mentira? Não, foi verdade. Porque ele tem o dom. Mas ter o dom não significa que eu tenho o caráter de Cristo. Que quando Jesus fala para a gente saber quando a árvore é boa, o que ele fala? Olhai os dons. Dons, né? Não, gente, caramba, tô ruim de Bíblia, hein? Quando Jesus fala assim, para você saber se a árvore é boa ou má, olhai os dons, não é? Os frutos. E por que a gente se impressiona tanto com dom, né? Você quer saber se alguém é de Deus ou não, você não tem que olhar dom, porque dom é um presente. A pessoa pode carregar um dom que recebeu de Deus e não querer alinhar seu caráter. Vocês estão comigo ainda? Então nós estamos ainda na unção, cara. Eu preciso chegar aqui no ofício. Me ajuda aí, para o tempo, né? Então dentro da unção, através do dom de profecia, eu posso profetizar. Porque eu tenho o dom dentro de mim, eu recebi, eu carrego. Eu posso profetizar na fila do banco, posso profetizar no supermercado, eu posso profetizar dentro da empresa que eu trabalho, porque eu tenho o dom. O dom de profecia. E o dom de profecia não é tomado. E o dom de profecia, quando é movido através de um caráter distorcido, abre sim espaço para Jezabel atuar. E muitas vezes as pessoas fazem uso do dom para benefício próprio. Tem muita igreja aí enchendo de gente por causa de manifestação de dom. E enche mesmo, cara. Ainda hoje existem muita gente atrás de dons. Ainda hoje existem muitas pessoas correndo atrás de pessoas que gritam pregando, que falam, a pessoa: caramba, você viu aquele cara que unção, de cada 10 palavras ele fala 9 em línguas. É coisa de se rir mesmo. O dom está dentro do mover da unção do Espírito que habita em nós, amém? Recapitulando, na unção eu posso me mover através do Espírito que habita em mim, e eu posso profetizar pelo Espírito de profecia, amém? Ou posso me mover em outros ministérios conforme o Senhor guiar.
e através do dom recebido eu profetizo também. Agora eu vou pedir para vocês repetir de novo. Quem tem o dom de profecia, repete, quem tem o dom de profecia? Não necessariamente é um profeta. Às vezes é só o dom. Deus chamou ela para ter o dom de profecia. Um pastor pode ter o ofício de pastor e ter dom de profecia. Um evangelista pode ser evangelista e ter dom de profecia. Um mestre pode ser mestre e ter dom de profecia, porque é um dom. Ainda estamos falando de dom, ainda estamos falando da unção, da manifestação do Espírito em nós. Tudo isso, irmãos, para fundamentar o que é o profético na igreja. Profético não é só profecia. Amém? Vocês estão comigo ainda? Tem um ponto também que eu quero finalizar essa unção para passar para o ofício, que é o seguinte: mesmo através do mover do Espírito de profecia, que é o Espírito Santo em nós, ou através do dom que eu recebi, que eu posso profetizar por esse dom, eu tenho controle sobre ambos. Como assim, profeta? Eu tenho controle sobre ambos? Eu tenho controle sobre ambos. Não é porque eu tenho dom de profecia que eu posso do nada começar a falar em línguas e querer profetizar no meio do culto, na hora da reunião, em qualquer momento, e ainda afirmar ainda assim, não, mas o Espírito Santo me tomou e eu não vi nada e comecei a profetizar. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: o único Espírito que toma a gente dessa forma, que a gente não vê nada, fica inconsciente, é outro tipo de Espírito, não o de Deus. O Espírito de Deus não toma ninguém, não deixa ninguém inconsciente. Então não tem como dizer que eu recebi uma palavra do Espírito agora através do dom que eu tenho e eu não aguentei e tive que liberar. Não existe isso. A palavra é bem clara, o que diz que o Espírito dos profetas estão sujeitos ao profeta. Mas é o Espírito Santo que ele está falando? Não, é o Espírito dos profetas, é o nosso Espírito. Mas aonde o Espírito de Deus se comunica? Aonde que o Espírito de Deus se tornou um com a gente? No nosso Espírito. Então preste atenção, quando o Espírito da profecia traz uma palavra profética, isso acontece no seu Espírito. Quando o dom que você carrega, que você recebeu do Espírito, traz uma palavra profética, o dom, já não mais só o Espírito, mas o dom, é no seu Espírito que isso acontece. E se é no seu Espírito, o seu Espírito está sujeito. Então dá para controlar. Você pode estar agora ouvindo eu ministrar e Deus está falando alguma coisa específica daí dentro de você. Você pode segurar isso, esperar acabar a mensagem, ir até o seu líder, até alguém e liberar essa palavra. Porque você não é tomado pelo Espírito e fica inconsciente e começa a profetizar, não. Isso na realidade acabou sendo uma emoção incontrolada. Eu não aguentei. Não aguenta, é só você segurar. Fala, não, vou segurar e depois eu entrego. Vocês estão comigo ainda? 1 Coríntios 14, 32, Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Quem tem o dom de profecia deve atuar debaixo de uma liderança e debaixo de um protocolo. Quem tem o dom de profecia deve atuar debaixo de uma liderança e de um protocolo. Quem se move através só do espírito de profecia também tem que atuar debaixo de uma liderança e de um protocolo. Amém? Então vamos concluir aqui para fechar a conta. Nem sei que hora que é, Deus me ajuda. Eu vou pular para o ofício agora. Unção. O que é unção? Unção é a operação do Espírito em mim, que pode, através das operações que a gente leu lá, me fazer mover dentro dos ministérios, me fazer me mover dentro dos dons, me fazer profetizar. E também dentro da unção eu tenho o dom de profecia que eu recebo, é meu, e eu posso profetizar por ele, independente se o meu caráter está alinhado ou não. Por isso é importante eu alinhar o meu caráter, eu me submeter, eu colocar o meu coração à disposição dos meus líderes, para que o nosso caráter seja alinhado ao de Cristo a cada dia mais. Então isso é unção. Qualquer um pode se mover na unção e profetizar através do Espírito Santo, que é o Espírito de profecia, ou através do dom de profecia que habita dentro dele. Amém, irmãos? Ficou claro isso? O que eu mais peço para Deus quando eu ministro essa palavra é para poder ter clareza e não ficar dúvida. Vamos pular para o ofício agora? O que é o ofício? Como eu falei, é algo específico que requer habilidades específicas. Então dentro do ofício nós temos 5 ministérios. 5 ministérios específicos, que têm as suas habilidades específicas,
A gente brinca na conferência 5 que tem a sua caixa de ferramenta específica. A caixa de ferramenta do apóstolo não é a mesma caixa de ferramenta do profeta, que não é a mesma caixa de ferramenta do pastor. Amém? Dentro do ofício, como nós estamos falando do profético, da diferença de ofício e unção, eu vou me deter somente ao ofício de profeta, amém? Eu creio que Deus está construindo algo para frente aí, que vocês vão também aprender sobre cada ofício, mas hoje é do profeta, tá bom? Então dentro do ofício, já deixamos a unção lá, entendemos a unção. Dentro do ofício, eu tenho o ministério do profeta. Não é quem profetiza, não é quem tem dom, não é quem recebe uma revelação do Espírito, não, é o ofício do profeta. Alguém que recebeu, que foi chamado, que nasceu para ser um profeta, que tem um ofício. Eu vou pedir para você repetir de novo. Nem todos que profetizam são profetas. Agora repete assim, mas todos os profetas profetizam. Nem todos que têm o dom de profecia são profetas, mas todo profeta de ofício tem o dom de profecia. Vocês estão comigo? O ofício do profeta, eu já li no começo, foi um ministério que nos foi roubado. Como que nos foi roubado? Acabou as profecias na igreja? Não. Continuou tendo profecia na igreja, até mesmo depois dos avivamentos que tiveram. Foi avivado os dons, e aí começaram a profetizar, então sempre houve profecia dentro da igreja, mas o ofício do profeta, aquele cara que Deus fala assim, esse é meu profeta. Ele tem um ofício, ele tem uma responsabilidade, ele tem uma característica específica sobre ele. Isso aí foi tirado. Misturou, todo mundo que profetizava era profeta. Todo mundo que levantava, às vezes no meio do culto, assim te diz o Senhor, era profeta. E isso foi uma limitação que a igreja passou. O ofício do profeta é uma coisa, dom e manifestação do Espírito da profecia é outra. Então o ofício do profeta, em Efésios 4:11 nós falamos aqui, diz, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. Não é um dom e nem um mover do Espírito, é um ofício. E o ofício, ele está relacionado a governo e está relacionado a fundamento. Se a gente pegar a definição do que o dom de profecia produz, está escrito, é bíblico. O dom de profecia produz edificação, consolação e exortação, amém? O dom de profecia produz consolo, exortação e edificação. O ofício do profeta está relacionado a governo e está relacionado a fundamento. O ofício do profeta está relacionado em construção e em edificação. O ofício do profeta, junto com o apóstolo, é o que recebe a responsabilidade de trazer Cristo para a centralidade da igreja. Então eu posso afirmar que o ofício do profeta, ele tem uma amplitude maior. O profeta é melhor do que quem profetiza? Então, não, irmãos, não estamos falando de melhor ou melhor. Nós estamos falando, sabe do quê? Estamos falando de amplitude, de atuação. Atuação. O reino de Deus é organizado. O reino, eu vou falar mais, o reino das trevas é organizado. Tem principados, tem potestades, tem hostes malignas. Tem organização no reino de Satanás, gente. Que se é que ele tem reino, né? No mover dele, né? Reino, não tem reino nada. No mover dele, não tem nem casa, né? Jesus tomou a chave da morte, do inferno, aleluia. Ai, não posso, vamos lá. Um dia eu venho para mim, profeta, para pregar, né, de verdade. Então, existe uma ordem. Então, quando a gente fala de ofício, a gente está falando de amplitude. O ofício do profeta, irmãos, não é completo sem o dom de profecia, sem a manifestação do Espírito de profecia. Também é limitado. Como o Espírito de profecia, que é o Espírito Santo, já falei, e o dom de profecia ficou limitado sem o ofício do profeta. Vocês estão entendendo a construção aqui? A igreja perdeu por quê? Porque houve uma limitação. Então o ofício do profeta tem uma amplitude maior de governo e de fundamento e de construção. Enquanto alguém que opera no dom de profecia edifica, consola, exorta, quem entrega uma palavra pelo Espírito da profecia, mesmo não tendo dom, também gera isso na vida das pessoas. O profeta gera tudo isso, mas tem uma amplitude de governância e de fundamentação para a igreja.
sabe, de trazer as características da identidade da igreja, daquela partícula do corpo de Cristo, porque quando falamos de igreja estamos falando do corpo de Cristo. Não é igreja koinonia, sonho de Deus, não, é o corpo de Cristo. É necessário um profeta de ofício aqui nessa casa, para quê? Para trazer o fundamento, para trazer Cristo, para trazer a identidade dessa casa, a movimentação de vocês aqui. O ofício do profeta atua nesse âmbito. E ele tem habilidade para perceber e falar especificamente a mente de Deus a indivíduos, igrejas, negócios e nações. Enquanto alguém que tem o dom de profecia muitas vezes está exortando, trazendo uma palavra, né, de exortação, de consolo, de edificação. É claro que trazendo essa palavra debaixo de uma liderança, de um governo, de um protocolo, mas está gerando isso. Um profeta muitas vezes está profetizando nações. Você acha às vezes assim, não, hoje vai vir um profeta na igreja, ele vai sair entregando uma profecia para cada um. Muitas vezes não. Muitas vezes a palavra dele pregada ali, ele pode não entregar profecia para ninguém, mas o que ele está liberando, está pegando uma amplitude de cidade. Porque ele tem uma amplitude maior. É como um som que você aumenta. Ele tem uma amplitude maior. Ah, então o profeta não pode entregar uma profecia pessoal? Claro que pode, irmãos. Eu só estou dizendo que a movimentação é diferente. Vocês estão comigo ainda? Amém? Vocês me dão aí mais uns minutos? Quem dá uns minutos aí? Você dá mais alguns minutos? Tem bastante minuto, né? Todo pregador faz isso, né? Isso aí a gente aprende na homilética. Então o profeta ele traz o quê? Construção, edificação. Eu vou ler de novo o que eu li no começo, Efésios 2:20, edificados sobre o quê? Fundamento dos apóstolos e dos profetas. Que fundamento que é esse? Jesus. O profeta não é fundamento, e nem muito menos o apóstolo. Eu já vi gente falando isso. Não, porque nós somos fundamentos. Não, não somos. O único fundamento é Cristo. Se nós formos fundamento, qualquer construção que vai ser colocada vai ser destruída, porque a gente não é fundamento de nada. Só existe um fundamento que é Cristo. Então os profetas trazem essa amplitude, né? E é um ministério fundamental para o governo da igreja. Estabelece esses fundamentos junto com o ministério do apóstolo. Em Atos 11:27 diz assim: naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Existiam profetas que estavam se movendo na igreja primitiva. Em Atos 13:1 também diz: e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas, doutores, a saber Barnabé e Simão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Então existem muitas referências dos profetas, e os profetas atuaram juntamente com os apóstolos, trazendo fundamento, e hoje atua para o cumprimento de Efésios 4:11. Então, para que haja edificação do corpo, irmãos, precisa trazer de volta a figura do profeta, do ofício. Por que a igreja passou anos e anos, e a gente caindo em descrédito? O que era o crente, irmãos? O crente era o louco, era aquele um que não tinha cultura, era aquele um que não estudava, era aquele um chato que só falava de inferno. Quem que era o crente? É aquele um que não assistia televisão, é aquele que não fazia nada. Irmãos, entenda o que eu estou falando, eu não estou menosprezando essas pessoas, porque elas foram genuínas na sua fé. Mas eles estavam se movimentando errado, porque um profeta de ofício, um apóstolo, ele traz influência para a igreja. A igreja que há 20, 30 anos atrás dizia que a televisão é do diabo, hoje paga uma nota para ter 15 minutos de audiência. O que aconteceu? A ausência do profeta, irmãos, limitou o profético. E uma igreja com profético limitada é uma igreja que reage. Repita comigo: a igreja sem o profético reage. O que é uma igreja que reage, irmãos? A gente só reage às coisas. Ah, aconteceu um furacão, não sei o que lá, vamos orar. É uma igreja reativa. Ó, não sei o que mataram não sei o que lá no Rio de Janeiro, vamos orar. Igreja reativa. Agora, quer conhecer uma igreja profética? É uma igreja que antes de acontecer, ela já está orando. Olha, o Senhor deu um sonho, deu uma visão, deu uma revelação, a gente precisa orar, porque vai acontecer tal coisa, e o Senhor vai mostrando. Uma igreja profética não reage, uma igreja profética age. A igreja se tornou reativa, porque tirou o ofício, deixou só a unção, a operação e o dom, tirou o ofício, a igreja se tornou reativa.
Só para vocês entenderem o que é o profético de forma bem fácil. Ou o profeta, vamos dizer então, eu estou no ofício, né? Para você entender quem é o profeta. O profeta é como um estilista de moda. Vocês já viram aqueles Fashion Week da vida? Eu nunca vi, mas quando você assiste lá, dizem, né? Que você vê lá, a pessoa começa a desfilar, todo mundo olha e fala assim, nossa, que ridículo, olha que roupa horrível. Olha as cores que ela está usando, ninguém vai usar. Aí o que acontece? Na próxima estação está todo mundo usando. Não é assim? O profeta é esse cara. O profeta, o ofício do profeta, ele traz para a igreja algo que está lá no futuro, que ainda não aconteceu, ele traz para hoje. Então uma igreja profética, escute o que eu vou dizer, você vai começar a entender. Uma igreja profética que tem o mover da unção, do dom e que tem o ofício do profeta, é uma igreja louca. É uma igreja que todo mundo fala, caramba, todo mundo está falando disso aqui, eles estão falando de coisa que tem nada a ver. Todo mundo está falando de não sei o que vai acontecer no futuro e eles estão falando de outra coisa. Por quê? Porque eles não estão vendo a mesma coisa. Uma igreja profética, como estilista de moda, ele consegue falar assim, não, peraí, na próxima estação, o amarelo vai pegar. A roupa florida vai dar certo. Mas e agora? Ninguém quer usar roupa florida, mas quando chega na outra estação, todo mundo usa. E a igreja perdeu isso, gente. Sabe por que a igreja perdeu isso? Porque a igreja perdeu a figura do profeta. A igreja ficou limitada somente a pessoas que têm o dom e que se movem na unção do Espírito. E como eu falei, não é nada contra pessoas, é contra a movimentação errada. Amém? A gente não está menosprezando quem tem dom, ou quem não tem, ou quem é profeta, quem não é. A gente está falando que existe um modelo para a igreja. Existe uma forma da igreja se mover. O profeta foi tirado. O ofício do profeta foi tirado. O profeta é aquele que, como Deus conversou com Jeremias, e eu acho essa conversa muito legal, Deus diz para Jeremias, assim veio a minha palavra do Senhor dizendo, Deus falando com Jeremias, antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Cara, que doido, cara. Deus chegou naquele cara jovem que aproximadamente tinha 18 anos, alguns estudiosos dizem, e disse para ele assim, ó, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. E antes de tudo isso, eu já tinha te santificado profeta. Sabe o que essa palavra quebra dentro das denominações e da religiosidade? Repita comigo, escada ministerial. Repita comigo assim, isso não existe. Irmãos, isso é uma mentira de Satanás. O que é escada ministerial? Eu sei porque eu subi nos degrauzinhos também. Escada ministerial é assim, você está na igreja, aí você ama a Deus, você quer fazer a obra de Deus, você tem um coração que você quer, Senhor, eu te amo, eu quero pregar, eu amo a Deus, eu sou filho de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus. Aí eu crio na minha mente assim, ó, se eu fazer tudo, mesmo que ninguém esteja vendo, não sei o quê, quando chegar no dia da conferência, no final do ano, na convenção, o pastor vai me ver. Aí o pastor vai falar assim, nossa, que irmãzinha abençoada, eu vou promover ela, vou levar ela a diaconisa. Aí depois de um tempo ela serve bem como diaconisa e ela já está olhando na escadinha ministerial. Por quê? Porque ela ama a Deus, ela quer ter um ministério, ela quer ser uma pastora, ser um evangelista. Aí está lá fazendo o melhor, porque um dia o pastor vai me ver, os olhos do Senhor estão sobre mim. Aí um dia o pastor vai lá, nossa, ela é uma boa diaconisa e ela ajuda tal. Vou consagrar ela pastora. Por quê? Porque ela foi bem como diaconisa, então vou consagrar ela pastora. Ou antes, né? Vou consagrar a missionária, vou consagrar a evangelista, vou consagrar o irmão lá, presbítero. E aí criou-se uma escada ministerial. É tipo plano de carreira. Quem trabalha aqui em empresa grande? Eu trabalho em empresa que tem plano de carreira. Então você entra num nível, se você estudar e fazer as coisas certas, você pula para outro nível, e para outro nível você vai subindo, né? O plano de carreira. Irmãos, não existe isso no ministério. Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Não existe escada ministerial. Você acha que eu estou aqui tentando ser um bom profeta para um dia ser apóstolo? Meu sonho é ser apóstolo, oh meu Deus. Um dia o apóstolo Hélio vai me ver e vai falar, nossa cara, aquele Paulo, ele é um tão bom profeta, eu vou promover ele, vou levar ele a apóstolo, vou subir um degrau. Mentira, cara, isso aí não existe. Não existe escada ministerial. Não queira subir esses degraus ministeriais. Queira ser aquilo que Deus te chamou para ser.
Cara, eu subi essa escadinha e cheguei a ser evangelista. E eu, como evangelista, cara, eu era um bom profeta. Mas era pesado, irmãos. Sabe quanto tempo eu carreguei isso nas minhas costas? 11 anos. Eu fui evangelista durante 11 anos. E como evangelista eu era um fracasso. Porque eu era um profeta. Tem muitos hoje que são pastores, porque receberam o quê? Uma graduação no seu ministério, mas estão morrendo. Sabe por quê? Porque não são pastores, são apóstolos. Porque não são pastores, são profetas. Tem muita gente hoje que está morrendo como evangelista, porque não são evangelistas, são apóstolos. Quando Deus fala para Jeremias que ele nasceu e foi chamado antes do ventre, isso não tem a ver com um pastor te graduando. Isso não tem a ver, eu fiz uma escola teológica, então agora eu vou ser reconhecido como pastor. Tem igreja que é assim, né? Tem igreja para você ser pastor, você tem que fazer escola teológica. Misericórdia, irmãos. 5 ministérios não tem a ver com graduação, não tem a ver com degrau. O primeiro do degrau, vamos lá. É o evangelista, o mais fraquinho, né? Evangelista. Aí eu sou um bom evangelista, eu subo mais um degrauzinho. Agora eu vou ser um mestre. Nossa, que mestre maravilhoso. Agora eu viro um profeta, um pastor. Aí depois eu viro um profeta. Aí agora, cara, que profeta. Aí eu viro apóstolo. Cara, isso aí não existe. Não é uma escada. Não é uma escada. Os 5 ministérios estão no mesmo nível, só que existem movimentações diferentes. Vocês estão comigo ainda? O profeta não é graduado. Sabe por que tem muita igreja que ainda não reconhece os 5 ministérios? Porque ainda vem de maneira errada os 5 ministérios. Porque infelizmente, irmãos, se tem apóstolo genuíno, tem apóstolo falso. Se tem profeta genuíno, tem profeta falso. E isso não é de hoje. Quando Jesus estava dando a revelação do Apocalipse para Cristo, teve algumas igrejas lá que ele falou, ele pontua: vocês estão indo contra os falsos apóstolos e os falsos profetas, porque naquela época já tinha. Só que tem uns hoje que é contra o apóstolo, contra o profeta. Por quê? Porque eles veem os falsos profetas, os falsos apóstolos e generalizam. Só que tudo que é falso precisa ter um original. Você tem como você ter uma nota de dinheiro falsa sem ter uma original? Não tem. Você vai copiar o quê? Tudo que é falso é proveniente do que é original. Não existe escada ministerial. Repita comigo. Eu sei que uns não querem falar, mas fala. Não existe escada ministerial. Amém? Seja liberto disso em nome de Jesus. E eu estou terminando agora. Em Amós 3,7 diz: e certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Um profeta de ofício, irmãos, ele atua no âmbito maior do que consolo, exortação e edificação. Tem muita gente, deixa eu pontuar uma coisa, tem muita gente que acha que exortação é apontar o dedo, né? Porque já vimos muitos que se movimentavam de uma forma errada. Quando falava de profeta antigamente na igreja, o pessoal ficava com medo, né? O profeta, eu vou sentar lá atrás. Vai que ele aponta o meu pecado na frente da igreja. Isso aí não é movimentação profética. Porque existem funções, né? Quem é que acusa? Quem é que aponta? Só existe um, né? O diabo. Um dia o profeta Natan foi conversar com Davi, porque Davi tinha pecado, né? Ele chegou assim diante de Davi. Olha o jeito que Natan chegou. Chegou assim diante de Davi. Quando ele olhou Davi, ele apontou o dedo na cara de Davi e falou assim: você pecou, você é um pecador, você é adúltero, Deus vai te matar. Foi assim que ele fez? Quem conhece a história sabe que não foi assim. Ele falou: meu senhor rei. Hierarquia, protocolo, movimentação. Meu senhor rei, queria te contar uma história. Tinha um homem que tinha uma ovelhinha e tal. E esse homem catou a ovelhinha daquele que tinha uma só. Aí o Davi: não acredito que esse cara... Falou: então, o que você acha que deve acontecer? Que esse cara tem que morrer, cara. Como é que o cara faz uma coisa dessa? Então, meu senhor rei, esse homem é o senhor. Ele não expôs Davi na frente de todo mundo. Ele não apontou o dedo. Ele não quebrou a hierarquia. Ele não... Cara, isso aí que você já viu e achou que era profeta, não era profeta. Isso aí é espírito de acusação. Isso aí é Jezabel. O profeta pode apontar um juízo? Pode. O profeta pode olhar para um rosto, para alguém e ver o que está acontecendo? Pode. Mas ele não expõe. O Espírito Santo não expõe.
A minha Bíblia e a sua Bíblia diz que o Espírito de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia não diz, o Espírito de Deus aponta pecado, justiça e juízo. Não, ele convence. E para convencer não precisa expor ninguém. Não precisa apontar o dedo para ninguém. Isso aí não é profético, irmãos. Isso aí é distorção de Jezabel. E tudo isso aconteceu na nossa história da igreja, porque o ofício do profeta foi arrancado. Vocês estão comigo? Qual que é a diferença de ofício e da unção? A unção existe a operação do Espírito e o dom de profecia. E no ofício existe uma pessoa específica, carregada e capacitada por Deus para poder se movimentar no âmbito do seu chamado. Com o ofício de profeta eu posso me mover numa unção e na operação de mestre, porque habita em mim. Como um pastor de ofício, ele pode se mover numa unção profética, porque o Espírito habita nele. Amém? E isso é a diferença entre ofício e unção. Amém? Para finalizar, eu vou ler o último texto aqui, em 1 Coríntios 14, 29 e 31, diz assim: e falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Repita comigo: todos podem profetizar. Uns depois dos outros. O que esse texto traz para a gente, irmãos? Ordem. O que é protocolo profético? É um negócio que o sonho de Deus inventou? Não, o protocolo profético é ordem. O protocolo profético é corações submissos e entregues. Eu, como profeta de ofício, eu poderia aqui, sem falar com o pastor, pegar o microfone e antes de pregar, liberar a palavra do trazendo existência para vocês. Não podia? Eu sou profeta de ofício. O que eu fiz? Eu falei com ele primeiro. Olha, Deus me deu uma palavra assim entreguei para ele. Se o senhor me permitir, eu vou liberar para a igreja. Ele falou: pode. Sabe por que eu faço isso? Porque o meu coração está submetido à liderança dessa casa. Não existe profeta, irmão, sem raiz. Não existe profeta itinerante. Itinerante, né? É a palavra certa. Sabe esses que se dizem profetas itinerantes? Que não tem raiz, que vai de igreja em igreja, libera o que quer e vai embora? Isso aí, irmãos, não é movimentação profética. Profeta submete coração. Profeta anda junto com os 5 ministérios. Profetas têm raízes. Profetas não são itinerantes. Profetas submetem seu coração e obedecem. O protocolo profético serve para proteger tanto o profeta, tanto os que têm dom e os que profetizam pelo Espírito de profecia, como aqueles que recebem a palavra. Porque a palavra profética, eu não vou me aprofundar, porque essa mensagem, quando foi criada para a conferência, o apóstolo Cristiano falou assim: eu quero uma palavra que seja que nem colocar um pirulito na boca e tirar. Porque a gente tem uma conferência inteira sobre o profético, e aí a gente vai mais fundo. Mas o protocolo profético protege as pessoas, porque toda profecia ela tem tempo de cumprimento. Se você recebe uma profecia hoje, pode ser que essa profecia cumpra amanhã, ou pode ser que ela cumpra daqui 3 anos. Se você não entender o tempo das coisas, você se adianta e você se perde. Protocolo profético protege. Quando eu saio com um apóstolo para pregar com ele em conferências, com o Kiko ou com o apóstolo L, sempre quando eu estou com alguém, sempre vai existir uma liderança. A profeta Camila esteve aqui, né? Ela é minha líder profética. Ela é líder dos profetas lá. Então eu sempre submeto aquilo que Deus está me entregando para ela, para o Cristiano, para o L. Quantas vezes lá no sonho de Deus, na minha casa, no meu ministério, Deus entregou uma palavra específica para mim sobre uma determinada pessoa. O que eu fiz? Fui direto na pessoa entregar? Não. Se eu não estava a Camila, se não estava o L, se não estava o Kiko, eu procurava a Leila, algum ministro, alguém para falar assim: olha, Deus me deu isso sobre aquela pessoa. Mas você é profeta, Paulo, você tem autoridade. Autoridade é uma coisa, autorização é outra. O diabo tinha autoridade para fazer algumas coisas na vida de Jó, mas ele não tinha autorização para tocar na vida dele. Você pode ter autoridade porque você tem o próprio Espírito, mas para que você se mova nos dons, na movimentação profética, você precisa de autorização.
Jesus, cara, eu vou fechar com isso, nem estava aqui, tá? Isso aqui veio do céu agora. Jesus tinha ou não tinha autoridade? Mas por que ele não fez nada em 30 anos? Por quê? Porque ele não tinha autorização. Jesus, irmãos. Aí você acha, porque você tem dom, você pode sair profetizando na igreja a qualquer hora. Aí você acha que você tem a unção, você pode sair aqui no meio e falar, vou profetizar agora, que se ferva tudo. Desculpa a palavra. Vou profetizar para ela agora, porque eu tenho dom. Deus falou comigo? Não. Jesus esperou 30 anos. Ele tinha autoridade, mas ele ainda não tinha autorização. Se você tem um dom que você identifica hoje na sua vida, submeta seu dom. Coloque seu coração à disposição dos líderes da casa. Olha, Deus está me falando isso. Deus está me entregando isso. Submeta seu coração. Todos poderei profetizar, uns depois dos outros, para que todos sejam consolados e aprendam. Irmão, se Jesus precisou de autorização, eu não vou ser louco de passar por cima. Eu sou profeta de ofício, tenho autoridade da parte de Deus na minha vida, mas eu sei me movimentar dentro dos ambientes. Sabe qual é o problema dessa geração? Tem muita gente com autoridade falando em púlpitos, mas sem autorização. Tem muita gente que está vou mais além. Puxa, eu não consigo terminar. Tem muita gente que não tem autoridade. Porque autoridade, irmão, não é conhecimento bíblico. Autoridade, sabe o que é? Autoridade é tudo aquilo que você experimentou de Cristo e manifesta através da sua vida. Isso é autoridade. Tem muita gente que não tem autoridade, mas está pregando por aí, porque tem autorização. Isso está matando muita gente. Gente sem autoridade, pastor, pregando porque tem autorização. Coloque-se de pé. Hoje não é uma noite para apelo. Hoje não é uma noite para oração com imposição de mãos. Quem sabe um outro dia. Hoje é uma noite de fundamento. E é uma noite de construção. Eu não estou aqui para convencer vocês de nada. Até porque esse papel não é meu, né? A Bíblia, a sua Bíblia diz, e a minha também, que quem convence o homem é o Espírito Santo. Então eu estou aqui somente para derramar uma porção que eu tenho, que eu carrego como filho de Deus. Então eu não vim aqui para convencer você. Você pode concordar com tudo isso que eu falei, ou pode não concordar. Isso aí é critério seu, é o Espírito Santo que vai agir na sua vida. Eu não convenço ninguém. Eu vou voltar para minha casa, para minha família. Eu cumpri o meu papel de derramar o que Deus tem derramado na minha vida. Agora é com o Espírito Santo. Se Ele vai te convencer aí dentro, se você vai ouvir a voz dEle, é você e Ele. Mas uma coisa eu tenho convicção e eu vou liberar sobre a vida de vocês. Vocês estão subindo o nível. Vocês estão avançando num novo nível de revelação. Tem pessoas aqui que nunca profetizaram e vão começar a profetizar da maneira correta. Tem pessoas que profetizavam porque não sabiam, mas hoje vocês sabem, vão começar a alinhar o dom de vocês. Tem muita gente aqui que vai começar a experimentar de um nível mais profundo de revelação. Sabe por quê? Porque vai orar mais, porque vai jejuar mais. Não, nada disso vai te dar mais profundidade. O que mais vai te dar profundidade profética é submeter seu dom. Você pode jejuar, irmão, a semana inteira. Você pode subir no monte, você pode fazer o que você quiser. Você pode ficar a noite inteira com o joelho no milho, orando e falando em línguas, que você não vai ter mais profundidade se o seu coração não tiver submetido. O que nos dá profundidade profética não é o quanto eu oro, não é o quanto eu jejuo, mas é o quanto eu submeto meu coração. Jesus, quando ele foi autorizado pelo Pai lá no Jordão, ele ainda não tinha nem ido para o deserto orar, nem tinha jejuado ainda. E Deus foi lá e validou ele. Sabe por quê? Porque ele tinha um coração obediente, um coração de filho. Ele já tinha passado 30 anos quieto. E Deus foi lá e falou assim: agora esse é o meu filho amado a quem me comprazo. Naquele momento Jesus falou: agora, filho, eu te autorizo, pode começar a exercer. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Não deixe o dom que Deus te deu, não deixe a revelação que Deus te deu ser maior do que o seu coração entregue e submisso, do que o seu coração ser obediente. Porque, irmãos, de verdade, se você não obedecer, se você não submeter seu coração, você pode até ter dom, você pode até ter unção, você pode até ser um profeta, mas você vai se mover, sabe como? Debaixo da manipulação de Jezabel.
Quem é que vai te governar? Sabe quem vai ser? Jezabel. Ah, mas eu tenho dom. Ah, mas eu tenho o Espírito Santo. Ah, mas eu sou profeta. Jezabel que vai te governar. Se você não submeter seu dom, se você não entregar. Amém, irmãos? Amém? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Não é uma oração milagrosa, não é uma oração que vai mudar a sua história, não, irmãos, não. O que muda a nossa história não é a oração que alguém faz, o que muda a nossa história é o quanto eu me rendo à revelação de Cristo. Então feche seus olhos que eu quero somente declarar que essa palavra vai ficar guardada dentro do seu espírito. Amém? Senhor, em nome de Jesus nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te engrandecemos, porque o Senhor é Senhor, o Senhor é Rei, o Senhor é soberano, o Senhor governa sobre todas as coisas. Nós submetemos a nossa vida, nós submetemos os nossos dons, nós submetemos o nosso ministério, nós queremos nos mover de acordo com a tua vontade. Nós não queremos ser pessoas com autoridade, mas sem autorização. Nós não queremos ser pessoas autorizadas, mas que não têm autoridade. Não, nós queremos nos mover de acordo com aquilo que o Senhor nos chamou. Nós não fomos chamados para correr atrás de graduação ministerial, não. Nós fomos chamados para exercer algo que o Senhor escolheu para nós. Pai, eu quero declarar que essa palavra está hoje gravada na tábua do coração dos teus filhos. Eu declaro que a partir de hoje eles não são mais ignorantes dessa palavra, eles não são mais inocentes dessa palavra. E se a partir de hoje ainda houver desobediência, houver má posicionamento, Senhor, o espírito de Jezabel é ele que vai ser o único que vai governar, e o Senhor não vai governar sobre a vida deles. Pai, eu declaro em nome de Jesus que todo espírito de Jezabel que se levanta caia por terra em nome de Jesus. Eu declaro que o mover do teu espírito, o mover do filho que submete, que obedece, esse mover será real dentro de cada um de nós, Pai, a cada dia das nossas vidas. Pai, eu declaro, Senhor, que eles estão entrando numa nova estação, eles estão entrando num novo nível, Senhor, um novo nível de unção, um novo nível de autoridade, um novo nível de revelação. Eu declaro, Senhor, como um profeta de ofício, que essa casa será uma casa influente nessa cidade. Eu declaro que essa casa será uma casa de referência apostólica e profética nessa cidade. Eu declaro que outras igrejas, outras casas ministeriais virão aqui aprender com eles e vão aprender a se movimentar no profético e no apostólico. Eu declaro uma escola de profética já estabelecida nessa casa. Eu declaro uma escola de profetas maduros, uma escola de profetas aonde há obediência, submissão, aonde há pessoas com coração, um coração de filhos, ó Pai, se movendo nessa casa. Senhor, eu declaro isso na autoridade do teu nome, não no meu nome, Senhor, mas no teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor, irmãos.